É possível um espírito se materializar e ser fotografado e até mesmo filmado? E, em sendo possível, em que condições isso acontece? O que nos informa a doutrina espírita sobre o assunto? Esse é o tema do Mitos e Verdades Espíritas de hoje. E vamos começar trazendo um vídeo que nos fala sobre um acontecimento muito interessante e intrigante do filme Três Solteirões e um Bebê. Esse filme foi lançado em 1987 e há uma cena onde aparece uma imagem na janela, como se ele estivesse observando o que está acontecendo na cena. E à época, muito se falou que ali seria um espírito que se tornou, que se materializou e estava sendo captado pela câmera. Em função de muitas discussões, muitos questionamentos, a produção do filme se manifestou num determinado momento e disse que aquela imagem nada mais era do que uma imagem em papelão de um dos atores e que essa imagem ela tinha um tamanho real e que havia sido esquecida aquela imagem de papelão ali na janela que parecia que poderia ser um espírito, mas nada mais era do que essa imagem em papelão. Então, nós vamos trazer um pequeno videozinho que nos mostra essa imagem e depois nós vamos conversar sobre o tema. Então, vamos ao vídeo. Três Solteirões e um Bebê. O filme, protagonizado por Tom Selleck, Ted Danson, Steven Guttenberg e, claro, um bebê, a comédia tornou-se o maior sucesso de bilheteria de 1987, mas ficou marcada para sempre mesmo na história como o filme do espírito na janela, já que em uma determinada cena é possível ver um vulto atrás de uma cortina, observando tudo de uma maneira extremamente bizarra. O boato se espalhou com mais força mesmo na época que o filme saiu em VHS, já que as pessoas podiam rebobinar várias e várias vezes para ver a cena. Isso fez com que o filme não parasse na locadora. A verdade só foi revelada no programa Fantástico. A sombra macabra do garoto nada mais era do que uma figura de papelão do ator Ted Danson em tamanho real, que tinha sido utilizada em uma outra cena sem muita importância e que foi esquecida ali naquele local. O fantasma do VHS é o erro de continuação mais rentável da história do cinema. Então, vamos refletir agora sobre isso. A doutrina espírita, ela nos diz que um espírito, ele pode se materializar sim, e ele pode ser fotografado, e ele pode mesmo ser filmado. Essa afirmação não é um mito, é uma verdade. Todavia, há certas condições, certos requisitos que precisam ser observados para que essa materialização ela ocorra. E nós vamos trazer para você aqui, através de um slide, de alguns slides, exatamente que condições seriam essas. A doutrina espírita, quando ela nos fala de materialização de espíritos, ela nos diz que há dois tipos de materializações. Materializações completas, quando o espírito se materializa no seu corpo inteiro, ou seja, nós conseguimos ver todo o espírito materializado, que, se aqui fosse um caso de materialização, nós estamos aqui avaliando se poderia ser ou não, seria o caso de uma materialização completa, porque nós estaremos ali, estaríamos vendo aqui, ó, o corpo inteiro do espírito. E existem as materializações parciais, onde nós vemos uma mão materializada, as mãos, uma cabeça, o busto, os pés, ou seja, uma parte do espírito apenas se materializa e não o corpo inteiro. Quando nós estamos tratando de materializações completas, existem requisitos bem especiais que precisam ser observados. E nós vamos exatamente, então, trazer para vocês quais seriam esses requisitos. Primeiramente, o que acontece? O médium de efeitos físicos, porque materialização de espíritos é um fenômeno que decorre da mediunidade de efeitos físicos. Tem que haver um médium de efeitos físicos que vai doar ectoplasma para que o fenômeno aconteça. Então, mediunidade de efeitos físicos proporciona fenômenos que são observados por todos, independente de mediunidade, e materialização de espíritos é o caso.
Então, o médium de efeitos físicos, ele precisa estar em transe cataléptico, ou seja, em um sono profundo, estático e sem movimentos voluntários. E, momentaneamente, o seu duplo etérico se separa do perispírito. O que acontece aqui, então? O médium de efeitos físicos precisa estar presente, mas ele não pode estar se movimentando, ele não pode ser um dos atores, ele não poderia estar ali participando da cena. Ele tinha que estar num estado de transe profundo, estático, quase como numa catalepsia, e ele precisaria estar ainda num ambiente escuro e protegido, porque para a materialização de efeitos físicos, a luz, se entra em contato com o médium, ele machuca a pele, ele machuca o médium e ele chega mesmo a queimar o ectoplasma, porque a luz, ela queima o ectoplasma. Então, seria necessário que o médium estivesse isolado. Então, só por aí nós já vemos que não seria possível, nessa cena, nós estarmos diante de uma materialização completa de espíritos, porque o médium não estaria, não está e não estaria com certeza nessa condição. Mas o que acontece ainda? Como funciona a materialização completa? O duplo etéreo é um dos corpos espirituais que nós temos. Nós temos o corpo físico, nós temos o duplo etéreo, nós temos o perispírito, nós temos o corpo mental e o espírito. O duplo etéreo, ele é, então, um corpo intermediário entre o corpo físico e o perispírito. Então, momentaneamente, o duplo etéreo do médium se separa do seu corpo perispiritual. E o espírito vai utilizar-se do duplo etéreo do médium de efeitos físicos para a sua materialização. Então, o espírito desencarnado precisa do ectoplasma elaborado e do duplo etérico. Então, o que seria esse ectoplasma elaborado? Na materialização de espíritos, não é só o ectoplasma do médium que é utilizado. Utilizam-se ainda fluidos espirituais, ou seja, dos espíritos presentes no fenômeno, naquele momento. Os fluidos da natureza são também utilizados e o ectoplasma do médium de efeitos físicos. Então, há uma mistura desses três fluidos, formando o que eles chamam aqui, o que a doutrina chama de ectoplasma elaborado. E esse ectoplasma elaborado, ele é misturado, vamos colocar assim, dentro do próprio duplo etéreo ou etérico do médium de efeitos físicos. Então, o que acontece? É necessário muito ectoplasma, não tem que ser um médium de efeitos físicos muito potente, para que haja a materialização completa do espírito, e é utilizado o duplo etérico do médium para revestir o espírito que irá se manifestar. Então, o duplo etérico está aqui. Então, aquele ectoplasma elaborado, ele vai revestir o duplo etérico e, sob a ação do espírito desencarnado, ele vai ser plasmado, moldado, transfigurado para a aparência do espírito desencarnado. Então, vejam que não é tão simples como uma materialização parcial, que não tem essa necessidade de todos esses cuidados e todos esses aparatos. Inclusive, na materialização parcial, não se utiliza o duplo etérico ou duplo etéreo do médium de efeitos físicos, só na materialização completa, que seria o caso aqui do nosso filme. Então, continuando as explicações. A matéria ectoplasmática, ela é misturada, elaborada no interior do duplo etérico do médium, que afastou-se momentaneamente do perispírito. Os espíritos, então, espíritos introduzem pelos chakras esplênico e gástrico. Quem tem chakra é o duplo etérico. Então, introduzem esses outros fluidos pelos chakras, os fluidos espirituais da natureza são introduzidos, misturam-se ao ectoplasma do médium de efeitos físicos. O ectoplasma do médium de efeitos físicos fica exatamente no duplo etérico. Então, já está aqui, mistura-se tudo. Quando pronto
passa ao aparelho digestivo do corpo físico do médium, em estado cataléptico. Depois, esse ectoplasma sobe pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos e vai, então, em direção ao duplo etérico que está afastado. O duplo etérico, então, ele atrai, como se fosse um ímã, ele atrai aquele ectoplasma elaborado que é expelido pelo médium de efeitos físicos. Então, esse ectoplasma se aglutina em volta do duplo etérico, formando como se fosse um escafandro, ou seja, uma vestimenta impermeável, emborrachado. O espírito penetra dentro do duplo etérico, fica como que um dentro do outro. E o duplo etérico do médium se transfigura, se modifica e toma a forma do espírito materializado. Ao fim do processo, o ectoplasma e os outros fluidos dispersos, como da natureza e os espirituais, vão retornar à fonte de origem. O ectoplasma retorna para o médium de efeitos físicos, os fluidos da natureza para a natureza e os fluidos espirituais para os outros espíritos. E nesse caso, então, como nós dissemos, há necessidade do isolamento do médium para a sua própria proteção. E isso nós não observamos, não teria como ter acontecido no caso do filme. Então, realmente, nós identificamos que a afirmação, as orientações dadas pela equipe de filmagem, essas informações, elas são reais. De fato, nós não estamos ali, nem poderemos supor estarmos diante de uma materialização completa de espírito, pelo menos nessa situação em especial. Segundo consta, alguns outros fenômenos aconteceram nesse filme. Alguma imagem que foi identificada em espelhos, e aqui nós estamos analisando única e exclusivamente esse fenômeno. Não significa que outros fenômenos, por exemplo, não possam ter ocorrido. Uma materialização parcial é possível ocorrer. O médium não precisa estar em estado cataléptico, não há doação, a necessidade do duplo etérico. Então, nós precisaríamos examinar cada um dos fenômenos eventualmente observados. Esse, em especial, que foi o que causou maior, realmente, maior discussão e controvérsia à época, nesse em especial, nós não podemos afirmar que seria um espírito. Certamente só poderia ser, de fato, essa imagem em papelão, então, do ator, como foi afirmado pela equipe. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a materialização de espíritos, seja parcial ou completa, nós sugerimos o livro Fatos Espíritas, de William Crookes. Ele era um químico e físico inglês, ele resolveu, um cientista, resolveu estudar os fenômenos espíritas num primeiro momento para desmascará-los. E, a partir dos seus estudos, ele realmente identificou que eles eram reais, ele se tornou espírita. E ele conta, então, todos os seus estudos, todos os casos de materializações, ele tirou fotos, tudo isso ele conta para nós no livro Fatos Espíritas. Então, aí eles mostram exatamente isso que eu falei, o caso do médium, no caso de materializações completas, precisar estar isolado no ambiente escuro, tudo isso ele nos conta em detalhes. Então, isso nos traz realmente a confirmação de que o acontecido no filme não poderia ser um espírito materializado. Com isso, nós dissemos e finalizamos. Materialização de espíritos e a possibilidade de ser captado por câmeras fotográficas ou de filmagem, isso é possível? Sim, isso é possível, não é um mito. Mas isso pode acontecer em toda e qualquer situação, toda e qualquer condição, sem critérios e requisitos específicos? Não, isso não é possível. Então, meus queridos amigos, nós finalizamos aqui o nosso Mitos e Verdades. Se você gostou e tem algum assunto para sugerir, envie um e-mail para evelyn@ceonline.org.br. Esperamos que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.